o outro, o inconsciente e a estética arquetípica. O filme Under the Skin configura-se como uma alegoria visual sobre a alteridade e a constituição da identidade psíquica a partir de um olhar estrangeiro. Sob a lente da psicologia analítica de Jung, a obra não apenas representa, mas encarna os processos simbólicos do inconsciente coletivo por meio de seus recursos estéticos, cores, sons e imagens arquetípicas. A paleta cromática, limitada essencialmente ao preto e ao branco, expressa uma tensão fundamental entre opostos psíquicos. O preto, como símbolo do inconsciente profundo e da morte psíquica, está associado à casa negra, onde os corpos são dissolvidos, um útero invertido que devora em vez de gestar. O branco, por sua vez, remete à persona, aparência ilusória e adaptada, como vemos nas primeiras cenas em que a protagonista alienígena assume uma identidade humana superficial. O filme constrói desde o início um campo de forças simbólicos que evocam a jornada de construção e desconstrução da identidade. A trilha sonora de Mica Levi opera como extensão do inconsciente. Sua dissonância e instabilidade remetem a um universo interno em colapso, como se a própria tessitura sonora acompanhasse o lento processo de desagregação da psique da personagem. Momentos como Lipstick to Void evocam a descida arquetípica aos infernos, a catábasis presente em mitos de Orfeu ou Inanna, sugerindo que o mergulho no inconsciente exige atravessar territórios de morte e dissolução. Elementos simbólicos sutis como a formiga observada ou o líquido negro onde as vítimas são submersas ampliam a atmosfera de transmutação arquetípica. A formiga sugere o automatismo da personagem frente a um sistema impessoal, mas também o início de sua consciência rebelde. Já o líquido negro simboliza o processo alquímico da putrefactio, etapa de dissolução necessária para qualquer renascimento simbólico. Por fim, a pele, símbolo da persona, surge como limite entre o eu e o outro. Sua remoção literal ao final do filme não é apenas uma imagem de vulnerabilidade, mas uma revelação brutal da tensão entre essência e aparência. A partir desse conjunto estético e simbólico, o filme convida o espectador a penetrar na psique da personagem e, por meio dela, confrontar as próprias máscaras, sombras e do inconsciente. Em Under the Skin, os ambientes não são meramente cenários, mas extensões simbólicas da psique. Cada espaço funciona como uma topografia arquetípica, onde se desdobram aspectos do inconsciente pessoal e coletivo da protagonista. A cidade de Glasgow, com suas ruas estreitas, letreiros em neon e ruídos urbanos, representa a sombra coletiva, o inconsciente cultural de uma sociedade patriarcal que projeta seus desejos e temores sobre o feminino. A câmera oculta, ao registrar interações com homens reais, explicita a alienígena como projeção arquetípica da ânima, não como sujeito, mas como reflexo do desejo masculino. O espaço urbano torna-se, então, um palco para o jogo de máscaras e ilusões, uma arena onde a alienígena encarna a figura mítica da sedutora, mas sem consciência de sua função. A Casa Negra, por sua vez, é um espaço liminar, situado entre um mundo material e um vazio arquetípico. O ambiente completamente escuro, onde as vítimas são submersas no líquido, representa o retorno ao caos primordial, simbolizado pelo Ouroboros, a serpente que devora a si mesma. Esse útero invertido não gera vida, mas aniquila o ego. O encontro com o homem portador de neurofibromatose interrompe esse ciclo repetitivo de morte. Pela primeira vez, a alienígena hesita. Nesse gesto, inicia-se um movimento empático, primeiro sinal de ruptura com sua função arquetípica predatória. Nas Highlands escocesas, o cenário natural surge como paisagem do inconsciente pessoal. A névoa espessa, os bosques silenciosos e os riachos cristalinos remetem a um território interno ainda não mapeado. Aqui, a alienígena entra em contato com sensações corporais elementares, frio, fome, prazer, que acionam sua função inferior, sensação, conforme os postulados de Jung. A natureza torna-se espelho da psique em transformação, revelando um mundo que não mais obedece à lógica binária de predador e presa.
Por fim, a cabana isolada funciona como arquétipo do ventre materno positivo, um refúgio onde o ego poderia se reorganizar. Contudo, o ataque do lenhador, representação da sombra patriarcal e destrutiva, converte esse abrigo em cena de trauma. Assim, mesmo o útero simbólico é violado, indicando que o retorno à origem não garante proteção. O ambiente que parecia oferecer integração revela-se igualmente ameaçador, confirmando que a individuação exige não apenas acolhimento, mas enfrentamento do caos sombra interior e emergência da luz. A protagonista de Under the Skin, interpretada por Scarlett Johansson, corporifica uma constelação arquetípica complexa, onde o feminino emerge em sua face mais ambígua, ora como destruição, ora como potencial de regeneração. A personagem não possui nome, passado ou identidade fixa. Ela é, desde o início, uma máscara projetada, um reflexo do inconsciente coletivo masculino e, ao mesmo tempo, um campo fértil para o surgimento do self. Inicialmente, ela encarna o arquétipo da Grande Mãe Negra, em seu aspecto devorador. Sua van branca, que percorre as ruas em busca de vítimas, é um útero móvel, símbolo de acolhimento distorcido. Como Kali ou Lilith, ela seduz para destruir. Essa inversão do arquétipo materno revela a potência destrutiva do feminino reprimido, aquele que, quando negado, retorna com força arquetípica, cobrando seu lugar na psique coletiva. A sombra da personagem manifesta-se em suas ações automáticas e desumanizadas: atrair homens, conduzi-los ao vazio, abandonar um bebê à própria sorte. Contudo, essa sombra não lhe é intrínseca, é imposta por uma ordem hierárquica simbolizada pelo Homem da Moto, figura que pode ser lida como o Senhor do Caos, arquétipo masculino que impõe um funcionamento dissociado da alma. Quando a protagonista liberta o homem deformado, algo se quebra. Ela projeta nele sua própria deformação psíquica, e com isso inicia-se o processo de integração da sombra. A luz, ainda incipiente, começa a emergir por meio de símbolos de autorreconhecimento. O espelho, diante do qual ela se observa nua, torna-se instrumento de confronto com a própria imagem. O gesto não é narcísico, mas ontológico. Ela tenta vislumbrar quem é, para além da pele e da função predatória. Ao mesmo tempo, a lágrima derramada ao observar uma simples formiga torna-se símbolo transcendente. O arquétipo da Unus Mundus se insinua, unidade entre todos os seres, vivos e aparentemente insignificantes. A alienígena passa, assim, de agente da dissolução a sujeito em crise ontológica. Ao olhar-se, ao sentir, ao hesitar, ela se aproxima da dimensão humana que antes lhe era estranha. No entanto, essa transição é precária, frágil, pois ainda não encontra sustentação simbólica ou relacional. É o momento em que o arquétipo da transformação se ativa, mas sem encontrar o eixo do self que possa integrá-lo plenamente. A trajetória da protagonista em Under the Skin desenha uma jornada iniciática rumo à individuação, conforme postulado por Jung. Porém, essa jornada é abruptamente interrompida, revelando o quanto a integração do self depende não apenas da vontade interior, mas também das condições arquetípicas e simbólicas do mundo exterior. O primeiro gesto dessa transição ocorre com a desidentificação da persona. Ao abandonar a van, veículo que simbolizava a sua função predatória e seu papel arquetípico fixo, a protagonista rompe com o invólucro que a mantinha dentro de um ciclo repetitivo e inconsciente. A travessia pela névoa, logo em seguida, representa um rito de passagem simbólico, no qual a consciência começa a emergir, mas ainda sem direção clara. Nesse limiar, ela entra em contato com aquilo que Jung chamou de inconsciente pessoal, desejos, sensações e afetos anteriormente reprimidos. O encontro com o homem das Highlands marca o surgimento do ânimos integrador, figura masculina que não a trata como objeto sexual, mas como ser vulnerável. Esse gesto de acolhimento representa a possibilidade de uma nova relação com o masculino interno e externo. No entanto, o ato sexual frustrado revela um impasse simbólico. Seu corpo, ainda moldado por arquétipos de destruição, não consegue sustentar a integração de Eros. A tentativa de experimentar o prazer revela que ela ainda não habita plenamente seu corpo, tampouco compreende sua função vital. A água que toca no riacho, símbolo junguiano de purificação, não cumpre seu papel redentor. Ela permanece à margem do fluxo simbólico da vida.
O clímax arquetípico se dá no confronto final com a sombra coletiva, representada pelo lenhador, figura que encarna o arquétipo do bárbaro ou do patriarcado destrutivo. O ataque sexual e o ato de rasgar sua pele expõem literalmente a cisão entre essência e aparência. A pele, enquanto símbolo da persona, é despida, e sobre ela não há um eu verdadeiro plenamente formado, mas um corpo alienígena que não encontra ressonância no mundo externo. O fogo que a consome é ambíguo, símbolo tradicional de purificação e renascimento, como a fênix, mas que neste caso não gera regeneração, apenas aniquilação. A jornada da protagonista aborta-se no instante em que ela toca o limiar da integração, mas não encontra acolhimento simbólico nem estrutura psíquica para sustentar a emergência do self. O mundo externo, regido por imagens arquetípicas fixas e opressivas, revela-se incapaz de reconhecer a transformação interna que começa da alteridade. O desfecho de Under the Skin oferece uma poderosa metáfora sobre a alteridade radical e os limites da empatia no imaginário coletivo contemporâneo. A morte da protagonista alienígena, queima viva após revelar sua verdadeira pele, não representa a redenção, mas sim a negação brutal de sua tentativa de individuação. O mundo não permite que ela transcenda-se o arquétipo projetado. O outro não pode existir fora da função que lhe foi imposta. A combustão final do corpo escancara o arquétipo do sacrifício distorcido, onde o que é desconhecido é eliminado em vez de assimilado. A pele alienígena sobre a epiderme humana simboliza as camadas invisíveis da identidade que a sociedade teme reconhecer. Trata-se de uma metáfora sobre o medo arquetípico do outro, do que foge à norma, do que não se enquadra nos parâmetros estéticos, sexuais ou culturais dominantes. O corpo, nesse contexto, torna-se o campo de projeção de um inconsciente coletivo paranoico, que rejeita o que não pode dominar. A figura do homem com deformidade, única vítima poupada pela protagonista, assume papel crucial ao desestabilizar esse padrão. Sua presença ativa o arquétipo da beleza na imperfeição, um símbolo de empatia e emergente que transcende a lógica alienígena de utilitarismo. Ele representa o corpo fora do ideal, mas pleno de humanidade. Em tempos de culto à imagem, filtros digitais e normatizações estéticas, esse momento torna-se uma crítica incisiva ao vazio empático da cultura contemporânea. A alienígena, como estrangeira, cósmica, também se inscreve no arquétipo do imigrante arquetípico, aquele que transita entre mundos, mas nunca pertence de fato a nenhum. Suas dificuldades com sotaques, hábitos e afetos refletem o trauma do deslocamento, uma experiência comum a milhões de corpos que habitam terras onde não são vistos como legítimos. Sua tentativa de assimilação falha, porque o sistema simbólico ao seu redor não possui espaço para o que ela é em essência. Assim, o filme denuncia o fracasso coletivo da individuação social. Se para Jung a integração do self exige o reconhecimento da sombra e do outro interior, o mundo de Under the Skin faz o contrário, anula o que é estranho, reprime o que é singular, destrói o que não se conforma. A morte da protagonista torna-se não apenas o fim de uma trajetória individual, mas um símbolo trágico da condição contemporânea, onde a jornada rumo à totalidade é abortada pelo medo, pela normatividade e pela violência estrutural.